a sua voz e obedecer a voz de Deus. Amado, faculdade, profissão, isso flui naturalmente no ser humano. Mas naturalmente no ser humano não flui a voz de Deus. A voz de Deus, a gente precisa aprender a cultivar a voz de Deus na nossa vida. Você pode até ouvir a voz de Deus e muitas vezes como Samuel fez, e isso é importante você entender isso. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem que desenvolver o hábito de ouvir a voz de Deus. E quando eu sempre trabalhei isso com o João Pedro, eu tenho trabalhado isso com as minhas filhas. O grande segredo da vida cristã é você aprender a ouvir a voz de Deus. E principalmente amá-lo e obedecer a voz dele. Amar a Deus, obedecer a voz dele, aprender a ouvir a voz dele, amá-lo. Quem ama o Ronei aqui, levante a mão. Quem ama o Ronei? Ninguém ama o Ronei? Por que você não ama o Ronei? Não tem como você amar quem você não conhece. E muitas vezes a gente não entende por que a gente não consegue obedecer a voz de Deus. Porque a gente não conhece e a gente não o ama. Foi exatamente isso que Paulo ouviu logo quando ele converteu. Ele ouviu da boca de Deus: eu quero que você aprenda a ouvir a minha voz. Veja o justo, ouça a minha voz. Amado, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, muito mais do que uma mensagem. Uma pregação é a voz de Deus, claro que é, mas existe uma voz de Deus no seu espírito que você precisa aprender a ouvir. E nós temos procurado ouvir a voz de Deus, e do clamor do coração de Deus. Quando eu comecei a ministrar, como eu disse, eu comecei a falar sobre maturidade, vocação, chamado. Esse conteúdo, essa frase que eu falei aqui sobre ouvir a voz de Deus, faz parte do conteúdo de maturidade. Só que é interessante que quando eu comecei a ministrar sobre maturidade, eu percebia que eu não conseguia, pela palavra, tocar no entendimento das pessoas a respeito do que seja realmente Deus. As pessoas não sabem realmente quem Deus é. A vida cristã, que é importante, muitas vezes é apenas tomada de programações, cultos, músicas, mas conhecer a Deus na sua intimidade, que é a maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano é conhecer o seu Criador. E quando eu falava para as pessoas a respeito de vocação, eu não sei se você sabe, a maioria esmagadora dos crentes de hoje nascem no novo nascimento, convertem, nascem de novo e morrem sem saber o propósito de Deus para a vida deles. Você converteu, amado. A sua conversão só encontra sentido quando você sabe o seu propósito. E propósito é muito mais do que você pagar a conta, isso é responsabilidade. Propósito é muito mais do que você levantar de manhã cedo e correr atrás daquilo que todo mundo corre. Que é, como se diz, né? Se eu não levantar de manhã cedo e gritar, o dia não vem. É igual galo. Eu tenho que levantar de manhã cedo, gritar, senão o dia não nasce. Muitas vezes a gente acorda desse jeito. Só correndo atrás do prejuízo, só tentando resolver a vida. Pois bem, amado, quando eu comecei a falar sobre vocação para as pessoas, quando eu comecei a falar sobre identidade, desde o momento que você nasce, Satanás vai fazer de tudo para destruir aquilo que é de mais importante na sua vida. Quem você é. Quem você é como pai, quem você é como mãe, quem você é como filho, como cristão, como cidadão na sua sociedade, como alguém que Deus colocou para influenciar exatamente o meio onde você está. A gente acha que vocação é só pastor, missionário, pessoal do louvor. Desculpa, eu não estou com Covid não, tá? Tossiu, todo mundo já entra em pânico, né? Eu já tive, né? Inclusive tive até um comprometimento, mas graças a Deus. Então, e quando eu comecei a falar sobre vocação, sobre identidade, porque você primeiramente tem que conhecer a Deus, esse conhecimento vai produzir uma identidade, e essa identidade vai produzir uma vocação. Conhecer a Deus gera identidade. Você só sabe quem você é se você conhece o seu Criador. A sua identidade vai produzir uma vocação. E essa vocação vai produzir um chamado. Chamado é diferente de vocação. Chamado é uma coisa específica,
que você faz. Qual é o chamado que eu estou exercendo aqui agora? Igreja, Assembleia de Deus, Núcleo Bandeirante. Isso aqui é o meu chamado. Paulo, qual que era a vocação do Paulo? Apóstolo. Qual que era o chamado dele? Gentios. Chamado muda, vocação não muda. Chamado encerra. Você está vivendo um chamado na sua vida para aquele lugar, para aquele momento, para aquela hora, para aquele tempo. Às vezes você tem um chamado no momento, eu estava conversando com um pastor, ele tinha um chamado de louvor. Mas era a vocação dele? Não. Tem gente que tem vocação de louvor? Tem. Mas não é o chamado. Muitas vezes a profissão é uma coisa também, totalmente diferente. Profissão vence. Profissão tem salário, vocação às vezes nem salário tem. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente está perdido na nossa vocação, perdido no nosso chamado. Por quê? Porque não tem identidade. Por que não tem identidade? Porque não conhece a Deus. Pois bem, eu dei o seminário de maturidade em menos de 5 minutos. Mas quando eu comecei a falar sobre maturidade, há 13 anos atrás, eu percebia que eu não conseguia acessar o entendimento das pessoas. Foi quando eu comecei a perguntar para Deus por quê. Isso, claro, em discipulado, acompanhando outros irmãos. Por que uma vida tão escrava de imoralidade? Por que uma vida de sucessivas quedas? Porque você é apaixonado por Deus, ama a Deus, mas de repente a primeira segurança que você sente com o seu namorado, você vai para a cama com ele. Pastor, eu amo a Deus. Pastor, eu quero servir a Deus, mas eu não consigo vencer minha carne. Pastor, eu não sei porquê, tudo que eu mais queria era viver livre disso, mas eu não consigo. Pastor, eu não consigo entender meu chamado. Pastor, eu não consigo entender nem quem eu sou. Eu sei que Deus existe, mas eu não consigo compreender. E eu comecei, é claro que tudo que eu estou falando aqui não foi no campo da pregação, tá? Não foi no campo da pregação, não foi no campo do estudo, foi no campo da prática mesmo, ali discipulando 5, 6 anos pessoas dentro de um contexto de base missionária. Porque por mais que a gente tenha um método discipulado numa igreja, amado, ainda é conta-gotas. Você encontra uma vez na semana com o seu discípulo, sim ou não? Amado, se você tem 10 discípulos, e toda semana você encontra 1 hora com eles. Amado, você é um bom discipulador. Um cara que tem 10 discípulos e toda semana ele encontra com um discípulo e sentar 1 hora, é um cara top, é um excelente discipulador, mentor, não sei qual palavra que você poderia usar. Mas ainda é conta-gotas. A vida é muito mais do que... O seu dia a dia é tomado muito mais do que isso. Quando eu trabalhei com discipulado, eu trabalhei dentro de um contexto de base missionária. Todos os dias você vê as reações e lida ali no dia a dia com aquela pessoa que você está acompanhando. Você senta com a pessoa, você vê a reação dela na comunidade, você sabe como é que ela está lidando com o sexo oposto, com a sexualidade. Pois bem, foi aí que eu comecei a perceber o quanto é difícil as pessoas entenderem e conhecerem Deus como de fato Ele é. Por quê? Porque o nosso conhecimento de Deus está muito associado à nossa figura paterna. Uma coisa que você vai aprender comigo aqui, amados. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual é a pessoa mais importante na vida desse homem para ele conseguir ser alguém na vida? Além de Deus, é óbvio. Esse homem aqui. Porque se ele não for resolvido com ele, tudo que ele vai fazer vai querer impressionar ele, ser aceito por ele, ou então agredi-lo, ou então provar que ele fez tudo errado. Todas as vezes que você prova que seu pai está errado, você está trabalhando uma ferida sua. Tudo que você faz para chamar a atenção do seu pai, você está agindo a partir de uma ferida. A sua família é o ambiente que Deus mais aprova o seu caráter. Eu trabalhei isso no módulo 1. Se você fez o módulo 1, você vai lembrar que não existe um ambiente que Deus mais usa para trabalhar a nossa vida do que a nossa família. Assim como o ambiente que o diabo mais usa para destruir o nosso caráter, a nossa identidade, atrapalhar quem nós devemos realmente ser na vida, infelizmente, a nossa família. Todos nós, inevitavelmente, temos uma tendência natural em reproduzir processos, comportamentos adoecidos dentro da nossa casa. Estranhamente falando, é claro que é por conta do pecado. Estranhamente falando,
Seus pais podem fazer muitas coisas boas, e fizeram coisas boas, mas nós temos uma tendência natural em reproduzir só aquilo que não presta. Claro que é por conta da natureza caída, do pecado que habita em nós. Todos aqui são, infelizmente, habitados pelo pecado. Esse corpo só será transformado por conta livres do pecado na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu percebi que eu não conseguia acessar o coração das pessoas. E dessas feridas que nós vamos falar aqui, nós vamos falar muito sobre ferida emocional. Eu quero que você esteja aqui amanhã às 17 horas, né? Pontualmente às 17 horas, porque nós vamos até meia-noite. Então é 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 horas de ministração. Estou brincando, deve terminar umas 11h59. Mas você vai aprender muito comigo a respeito dessas feridas. E como eu disse para você, ninguém conseguirá ser pleno na vida enquanto não se resolver com as figuras de autoridade na sua vida. O seu pai, principalmente a sua figura paterna. Você é o que você é por conta das feridas que alojam no seu coração. E quando eu comecei a trabalhar com pessoas, eu não conseguia acessar. Quando eu digo acessar, eu ministrava, mas não gerava nada. Aquilo não nasce. É como se você está ali cultivando uma semente e não nasce. Eu sou apaixonado em plantas. Minha casa, que um dia a gente não consegue nem entrar nela mais. Tanta planta que vicia comprar planta, entendeu? E tem plantas, cada uma desenvolve de uma forma. Essa semana eu estava andando com as minhas filhas e ela na rua, assim, andando com a cachorrinha lá, e a gente andando, e elas passaram a gostar, estão crescendo, vendo eu cuidar de planta. E ela achou uma flor muito bonita. Ela falou: pai, vamos plantar essa flor aqui. Aí eu falei: nós temos que achar uma semente. E a gente foi lá e achou a semente da planta. A planta é uma flor, mas tinha uma semente. Eu peguei aquela semente, ela pegou: não, essa aqui não vai funcionar, tem que ser uma semente seca. Aí eu peguei aquela semente e eu plantei. Só que eu nem sei se aquela semente vai nascer. Porque talvez o processo de germinação daquela semente não é daquela forma. E era exatamente isso. Quando eu falo acessar, eu não percebia resultados durante meses na vida de algumas pessoas. Foi aí que eu comecei a descobrir que não é a vontade, o desejo de servir a Deus, nem mesmo o desejo de conhecê-lo, nem mesmo a vontade, não havia ausência de desejo dessas pessoas conhecerem a Deus. Não era uma pessoa apática a saber a vontade de Deus na sua vida. Eu falei: Deus, eu estou diante de uma pessoa que quer te amar, que quer servir ao Senhor, que tem desejo de fazer a sua vontade, mas não consegue. Foi aí que eu descobri, amado, que isso é minha leitura, que um dos principais bloqueios na vida das pessoas de crescerem na vida espiritual são as suas feridas emocionais. São as suas feridas. É como se fosse uma corda que você está amarrado em você. É uma corda grossa, talvez até de aço. E ela tem, sabe, aqueles cachorros, antigamente tinha isso. Eu vi isso essa semana. Eu fui pegar uma pessoa, ela pediu para me levar num lugar, e eu estava esperando ela, eu olhei no lote assim, e eu vi uma coisa que fazia muitos anos que eu não via. Eu falei: gente, quanto cachorro eu já corri, quando eu chegava na casa de alguém, o cachorro vinha correndo. Aí, de repente, eu vi uma coisa que fazia muitos anos. Você lembra que antigamente a gente pegava um fio de aço, um cabo de aço, assim, e fincava no chão, assim, lá no início do lote, e depois lá no final do lote, aquele cachorro saía correndo assim no lote, para lá e para cá? Quem lembra? Pois é, e ele vinha correndo, de repente acabava a corda, acabava o fio, de repente aquele cachorro caía porque ele estava preso no pescoço dele. É do corona? É um dispositivo para matar o Covid? Pois bem,
Amado, eu percebi que tem pessoas que são assim, eles querem romper, e eles querem crescer, e eles querem avançar nos braços do Senhor, eles querem ir na direção de sua vocação, porque a vida cristã é uma porta que você entra. Jesus disse, eu sou a porta. Vida cristã é um caminho que você alcança. Jesus é o caminho. A vida cristã é um alvo que você alcança, o propósito de Deus para a sua vida, como foi cantado, meu alvo é Cristo. Então você tem uma porta, você tem um caminho, você tem um propósito. Só que muitas vezes a gente não consegue sair da porta. O próprio Jesus falou isso para os escribas e fariseus. Falou, olha, foi dado para vocês as chaves do reino. Vocês não entram, não deixam ninguém entrar. Então existe uma porta que a gente entra. Mas tem um caminho que a gente precisa percorrer para chegar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu percebo, isso aconteceu com a minha vida também durante muitos anos, que a gente quer alcançar o que Deus tem para nós, a gente tem muito desejo, mas a gente vai correndo, mas de repente parece que a corda acaba e você cai para trás. Alguma coisa que te prende, alguma coisa que faz você permanecer ainda preso, sem conseguir avançar no que Deus tem para a sua vida. E eu comecei, isso não foi coisa de uma meditação, isso foi muitas práticas, muito aconselhamento. Foi quando eu descobri que realmente essas feridas são marcas profundas na nossa vida. Tem um texto de Lucas 4, de 18, não sei se... está ali. Lucas 4, de 18 a 19, que diz o seguinte, olha só que interessante esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Interessante, se Jesus fosse fazer um curso, sabe esses cursos rápidos, para você saber a sua vocação, o seu chamado, quem você é, né? Esses cursos rápidos vocacionais. Se Jesus tivesse uma missão de vida, essa aí seria a missão de vida de Jesus. Não é a missão de vida de Jesus. Jesus vem em cima desse texto de Isaías. Esse texto aí, amado, foi proferido pelo profeta Isaías, agora ele menciona em Lucas 4, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Existe uma unção sobre Jesus Cristo, e automaticamente, essa unção que foi derramada sobre o cabeça, desce para quem? Para a igreja. Essa aí é a missão da igreja, amado. Jesus disse, assim como eu fui enviado, eu também envio a vocês. Essa palavra assim como, então significa assim como, da mesma unção, com a mesma autoridade, com a mesma palavra, você tem sobre a sua vida, essa é a unção desse texto. E o que esse texto diz? Esse texto diz que você foi ungido para pregar as boas novas. Pregar as boas novas, não as más novas. Qual é a boa nova, amado? O homem não é mais escravo do pecado. O pecado não mais lança o homem no inferno. Existe uma resposta que Deus, uma solução que Deus deu à maldição do pecado, que é a morte eterna. No exato momento em que Adão pecou no Éden, não foi somente o ato de pecar, mas o resultado desse pecado, que é a morte. E a morte, como diz em Romanos, passou a todos os homens, porque em Cristo, em Adão, todos nós pecamos. E todos estamos não só distantes de Deus, mas nós estamos banidos da presença de Deus, destituídos. Mas Deus abriu um caminho ao coração dele. E esse caminho é Cristo Jesus. Essa é a boa nova. Qual é a boa nova? Deus se reconciliou com o homem. Deus abriu um caminho de graça ao coração. O véu foi rasgado. Antigamente lá você tinha que, para chegar na possibilidade de estar na presença de Deus, você tinha que chegar com sacrifício, com cordeiros, com novilhos, com pombo, dependendo do que você tivesse condições. E você tinha que chegar naquilo, lá levar para o sacerdote. O sacerdote tinha que aspergir aquele sangue sobre você. E depois você tinha que queimar incenso. E depois você tinha que chegar na presença do sacerdote. E não era nem você que entrava lá no Santo dos Santos. Era um sumo sacerdote numa data específica, correndo o risco até dele morrer. Porque ele tinha que entrar até com uma corda amarrada nele. Porque se ele tivesse em pecado, ele era morto.
Não era nem você que chegava no Santo dos Santos. Você ia só até o altar do sacrifício, dali você não entrava mais. Muito ritual. Agora, em Cristo Jesus, uma só confissão, com um só coração você crê, e com apenas a sua boca você diz: Ele é o meu Senhor. Eu recebo Ele como um único sacrifício a Deus pela minha vida. Quando você confessa isso, instantaneamente você está no Santo dos Santos, meu irmão. Sem sacrifício, sem nada. Na presença do nosso Senhor. E isso é a boa nova. Mas essa boa nova, ela tem que ser pregada a gente que se encontra numa condição de miséria. Os pobres aqui não é necessariamente alguém que tem uma condição de vida miserável. O Evangelho contempla isso, é claro. Faz parte da vida cristã acudir o pobre. Faz parte do exercício da vida cristã acudir o necessitado. Mas aqui o Evangelho proclamado ao pobre é aquela pessoa que está diante de Deus numa miséria total. Deus, eu sou incapaz de me suprir. Nada me supre, seitas, religiões, o budismo não me trouxe solução, o cristianismo também, com as suas religiosidades, só o Senhor pode salvar a minha vida. Ele me enviou para proclamar liberdade, faz parte do Evangelho, da missão de Jesus, ouvir o Evangelho, mas faz parte também da missão de Jesus, libertar pessoas que estão presas. Tem pessoas que estão presas nas suas culpas, presas nos seus medos, presas no seu passado. E esse Evangelho contempla a libertação de prisões. Se você está preso em vícios, em pecados, em adultério, em imoralidade, em mágoas, amado, o Evangelho ainda não alcançou todo o seu coração, todo o seu espírito, toda a sua alma. Mas não somente proclamar, mas ele foi, olha só, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. O Evangelho contempla o miserável, o Evangelho contempla o aprisionado. Agora, olha só, mas o Evangelho também, olha só, Fábio, que o Evangelho de Jesus, ele existe também para dar recuperação. Recuperação é processo. Processo. E é interessante que a recuperação eu não achei no Velho Testamento, até hoje. Se você sabe, me apresenta essa referência depois, que vai me acrescentar demais. Mas eu já procurei, como diz a música dos africanos, cacule, 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 arissou calaeço. Eu já procurei, não achei algum milagre no Velho Testamento de cura de cego. Puxa a memória aí. Puxei, reverendo. Hã? Tem? Não tem. Ninguém no Velho Testamento exerceu a cura de um cego. Porque existia no ministério de Jesus um milagre profético, que é a capacidade de fazer as pessoas enxergarem o que elas nunca conseguiram ver. O Evangelho de Jesus, quando ele entra na sua vida, você começa a ver coisas na sua vida que você não enxergava. Dar vista, você ver a condição de vida que você leva, as mazelas da sua alma, os erros que você comete com o seu próximo. Dar recuperação, agora é interessante que é um processo. Jesus chega a dizer, existe uma passagem bíblica, onde você quando lê, é curioso, né, que Jesus vai lá e cura uma pessoa, mas me parece que a cura foi em partes. Jesus depois tem que orar com essa pessoa de novo. A primeira pergunta que ele faz: você está enxergando o quê? Ele fala: eu estou enxergando homens como árvore. Não é verdade? Mas para quem era cego, ver vulto já é o quê? Já está de bom tamanho, hein? Eu uma vez fui pregar numa igreja, 3 dias, né? E eu não sabia que o pastor via só vulto. Sabe? E eu não sabia, ele está ali, eu estou ministrando, ele me olhando para mim assim, ele não via, ele só consegue chegar bem pertinho do olho dele.
E ele só vê um buraquinho lá assim, com um vulto lá. E eu vi que tudo que eu fazia, a esposa dele ficava o tempo todo falando no ouvido dele. Eu teve uma conversa, essa mulher não cala a boca não, meu Deus do céu. Deixa o pastor prestar atenção na mensagem. Lá no final do culto que eu fui saber que ele era, que eu não enxergava direito, né? Mas esse homem, ele não enxergava, ele era cego, de repente ele vê aquilo como homens como árvore. Ele estava enxergando em parte, mas ele não sabia discernir. Jesus ora de novo com ele e pergunta: e aí, como é que você está agora? Interessante que Jesus tira ele de um ambiente e leva para outro. A Bíblia fala que Jesus tirou ele de um ambiente e levou para outro ambiente. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a enxergar as coisas da forma como realmente elas são. Tem coisas na sua vida que você não consegue enxergar a maneira como você é com a sua esposa. Você não pode ser assim. Não é assim que convém ser um cristão. A maneira como você lida com suas finanças, a maneira como você lida com seus filhos, isso não é assim que se porta como cristão. Isso não convém a um cristão. Só que o Espírito Santo precisa tocar na sua vida para você começar a enxergar isso. Pois bem, o Evangelho fala que existe uma unção sobre nós. Dar vista aos cegos para libertar os oprimidos. Tem gente opressa por medo, raiva, culpa, e proclamar o ano da graça do nosso Deus, o ano da graça. Sabe, irmãos, existem feridas emocionais profundas. Elas são comparadas como minas terrestres. Você consegue ver uma mina terrestre? Mas eu vi uma no Vietnã, acho que é no Vietnã, naquela região ali que teve, eu não sei se foi na Tailândia, qual lugar, acho que foi no Vietnã. Existem cerca de 8 minas para cada cidadão. 8 minas. Eles teriam que demorar, não sei mais de quantos anos, não sei, não me lembro bem, mas muitos anos, porque é uma equipe que está ali, uma equipe pequenininha, todo dia lá, 1 metro, depois mais 1 metro, todo dia. Não sei quantos anos vão durar para eles conseguirem desarmar todas aquelas minas. E muita gente mutilada. Eu tive em Angola muita gente mutilada. Porque não sabe. E muitas feridas emocionais estão literalmente como uma mina terrestre na sua alma. A pessoa está lá lidando muito bem, sabe? Aquele cabelinho espichado, aquele corpinho bonitinho. E está todo mundo apaixonadinho, mas quando casa, o abençoado vai pisar em área que ele nem sabia. E é pedaço para todo lado, amado. As piores feridas são aquelas que a gente não consegue enxergar. E a maioria esmagadora das nossas feridas da alma, elas estão em silêncio. Só esperando a hora certa para explodir. E essas feridas, infelizmente, como eu já disse, determinam, muitas das vezes, as piores reações da nossa vida. Efésios 5, 25 diz o seguinte: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la. Cristo amou e entregou-se a si mesmo por ela, a igreja, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Sabe, é muita sujeira. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. A grande dificuldade que alguns cristãos têm é o seguinte: como é que uma pessoa pode se dizer cristã, mas no entanto ter sujeiras na vida? Deformidade de caráter. Amado, seria bom. Eu conheço pessoas assim. Você conhece pessoas que quando elas se converteram, elas foram instantaneamente transformadas no seu caráter, na sua maneira de lidar com a vida. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço. Talvez tenha até pessoas aqui assim. Quem aqui, com todo respeito, se você estiver constrangido, não precisa levantar a mão. Quem aqui fumava antes de converter? Só fumava. Quem fuma ainda não precisa levantar a mão. Quem fumava antes de converter, levante a mão. Os fumantes estão acabando, né? Pô,
Quem aqui depois converteu, não teve nenhuma vontade mais de fumar? Uma. Quem aqui teve vontade de converter, mesmo depois, ou teve vontade de fumar, mesmo depois de convertido? Ah lá, então só os dois ali não converteu direito, o resto tudo converteu direito. Os dois ali estão meio convertidos, aí são conversão tabajara. Não, meu irmão. Cada um vive um processo. Seria bom que todas as nossas feridas, todos os nossos medos desaparecessem na conversão. Mas não, meu irmão, cada um tem um processo. O que é mais difícil? Uma mulher ser traída pelo marido ou uma noiva ser traída pelo noivo? O que é mais difícil? Uma mulher ser traída pelo marido. O que é mais esmagador, mais traumático, melhor dizendo? O que é mais traumático? Uma mulher ser traída pelo marido ou uma noiva ser traída pelo noivo? Hã? Depende. Depende da pessoa. Cada um é de um jeito. Tem mulher que quando é traída pelo marido, ele vai comer o pão que a mulher amassou. E tem moça que quando ela é traída pelo namorado, pelo noivo, acabou a vida dela. Ela carrega aquilo pelo resto da vida. E ela não confia mais em ninguém, aquilo arrasta por toda a vida dela. Então, na verdade, amado, cada um tem uma maneira. Agora, nós temos que entender que essa pergunta que muitas vezes povoa o nosso entendimento, isso acontece muito com assembleianos, com presbiterianos, batistas, igrejas históricas, porque lá no passado, parece que o povo convertia de verdade mesmo. Hoje o povo demora para converter. Então, muitas vezes, as igrejas mais históricas têm muita dificuldade de crer em processos de cura, porque eles falam assim, gente, mas esses crentes não converteu. Não, converteu, meu irmão. Converteu. Eles amam a Deus. Mas muitas vezes, amado, isso carrega. E olha só, o texto já diz, que Jesus está fazendo o que com essa igreja? Ele está purificando. Ele tá lavando essa igreja, é um processo, ele está fazendo isso para quando chegar na hora certa, ele apresentar essa igreja. E como é que ele quer apresentar essa igreja? Sem mancha. O que é mancha, gente? Sujeira. Mansa é sujeira. Muitas vezes a gente carrega ainda muita sujeira na nossa vida. Sujaram nossa vida. Mancharam o nosso caráter. Isso acontece demais. Você fez o módulo 1, você lembra como é formado o caráter de alguém. O caráter é formado a partir, se você não assistiu, tem pendrive lá com o módulo 1. Mancha a vida da pessoa, pecados, sem mancha e sem... O que está dizendo ali, amado? Sem mancha e sem... O que é ruga? Pavor das irmãs. Né? Porque ruga, sabe o que significa? Marcas da vida, marcas do passado, feridas, cicatrizes, e que Deus deseja, o Senhor Jesus deseja curar isso em você. Infelizmente, irmãos, eu falo isso com muito amor. Eu falo com amor, amado, porque eu amo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus tem me chamado para trabalhar, para curar, ser usado como canal de cura na igreja. Mas, infelizmente, nós somos uma igreja profundamente adoecida nos dias de hoje. Nós somos emocionalmente adoecidos. A maioria dos crentes hoje já chega a ser até psicologicamente adoecido, espiritualmente adoecido, moralmente adoecidos. Trabalhar hoje com igreja, amado, trabalhar com um crente hoje é ter que lidar com gente doente, gente manipuladora, gente sem caráter, extremamente religiosa e carregada de muito pecado, muito trauma, muita rejeição. Quanto mais você tem experiências em aconselhamento, quanto mais você tem experiência nos bastidores da igreja, atender o crente ali no gabinete. Eu costumo falar que ministério de aconselhamento, ministério pastoral, é ser o intestino da igreja. Você queria ser o intestino? A gente lida só com o quê? Com o podre da igreja. Mas você não tem noção do que esses ouvidos já ouviram de pecados. E às vezes a gente tem que fazer aquela cara assim, porque tem pecado que é cabeludo mesmo, entendeu? É uns pecados cabeludos. E às vezes a gente tem que fazer cara de paisagem, para não fazer aquela cara de, meu Deus do céu.
E, no entanto, a pessoa está ali chorando, desesperadamente, pedindo cura. Mas quem tem experiência com gabinete, quem tem experiência com discipulado, fica assustado, amado, com a quantidade de crentes adoecidos, traumatizados, cheios de rejeição, cheios de transtornos mentais, cheios de transtornos espirituais, que é a maioria dos crentes dos dias de hoje. Nunca fomos uma geração tão adoecida como nós somos. Nunca fomos uma geração tão adoecida como nós somos nos dias de hoje. Não sei se você sabe, a Organização Mundial de Saúde diz que quando nós chegássemos em 2020, a depressão seria a doença mais incapacitante da humanidade, só perdendo para as doenças cardíacas. A depressão em 2020 seria a doença mais incapacitante, só perdendo para doenças cardíacas. E pasmem, aquilo que a OMS, eu sei que a gente está aí meio não confiando mais na OMS, mas assim, eu acho que porque a coisa está politizada, mas é uma organização que está aí, que faz pesquisa e merece créditos, né? Mas aquilo que a OMS tinha dito que aconteceria em 2020, em 2017, a depressão é no planeta Terra a doença mais incapacitante de todas as doenças. Hoje a depressão é a doença que mais paralisa seres humanos no mundo. O Brasil é o país que mais consome ansiolíticos no mundo. Primeiro. E pasmem, nós somos, isso é matéria, pesquisas, nós somos o país de pessoas mais infelizes do planeta Terra. Temos praias belíssimas, não temos problemas com guerras, no entanto, o brasileiro é extremamente infeliz. O remédio mais prescrito no Brasil é o abençoado Rivotril. A turma do Lexotan. E nunca tivemos uma geração de crentes, quando a gente fala de crente, nós nunca tivemos hoje uma geração de crentes tão necessitados de discipulado e acompanhamento pastoral, gabinete. Hoje um pastor, ele necessita estudar sobre saúde mental e emocional. Não é mais uma coisa que era um ministério da igreja, que atuava lá, sabe, na época da irmã Neuza Itioca, que tinha um ministério. Não, hoje, amado, o pastor tem que entender sobre depressão, tem que entender sobre ansiedade, transtornos emocionais. E, infelizmente, a maioria esmagadora dos pastores ainda eles não conseguem diagnosticar e entender o que seja um quadro de depressão, de suicídio. O que tem levado as pessoas a se matarem, como nós temos vivido nos dias de hoje? Será que é algo de natureza espiritual? Será que o problema é espiritual? Será que é físico, emocional? Ou será que é algo físico, né? No sentido dos seus neurônios, seus hormônios? Ou será que é uma questão só mental? Será que a gente manda para o Ministério de Libertação? Será que a gente manda para o psicólogo, para o psiquiatra para tomar remédio? A gente manda para o conselheiro, manda para o pastor? E na maioria de nós, isso é triste, amado, a maioria dos crentes acreditam que depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, isso é gente que não tem Deus. Tem muita gente que ama a Deus. Você vai ver Paulo falar isso, que ele desistiu da própria vida. E a única coisa que a gente fala é que é brecha na vida das pessoas. Ah, fulano está em brecha. Se tivesse brecha na vida dele, não estaria fazendo isso. E é falta de oração e de ler Bíblia. Mas tem muita gente surtada lendo Bíblia o dia inteiro. Tem muita gente em depressão orando o dia inteiro. Não sei se você sabe, 44% dos evangélicos acreditam que suicídio é uma decisão extremamente
ligada a pessoas egoístas. E 72% dos cristãos só tem uma resposta para o suicídio. A pessoa vai para o inferno. É só isso que o cristão sabe falar. Não sabe falar mais nada. Mas é importante dizer, amado, que suicídio, depressão, é também um comportamento contagioso. A gente vicia em depressão. A Bíblia chama a depressão vida miserável, sentimento de morte. A Bíblia menciona isso o tempo todo nas Escrituras. E infelizmente nós cristãos não estamos fora disso. 70% dos pastores lidam constantemente com depressão. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você tem uma família, sua esposa, seus filhos, seus parentes. Seus parentes chegam no máximo, em torno de você, no máximo, assim, convivendo com você, família grande, 30, 40 pessoas. Interagindo com você ali, com as suas dificuldades, com a sua dificuldade de pagar a conta, com seus problemas financeiros, com seus erros, com seus equívocos, com suas brigas. No máximo, assim, família grande, 40 pessoas interagindo. Não estou falando que a sua família não tenha 80 pessoas, mas interagindo com você, 40 pessoas. Um pastor, ele lida com no mínimo 200 pessoas falando mal dele. Gente, alguém falar mal de você como líder é uma das coisas mais difíceis que um líder enfrenta na vida. Porque só Deus sabe o quanto a gente deseja o bem para a igreja. O quanto a gente deseja, amado, a minoria dos pastores são pilantras, tá? A minoria dos pastores enriquecem com o ministério. A maioria dos pastores são pobres. Detalhe, as pessoas não pregam isso na televisão. 95% dos pastores que têm dinheiro, casa boa, não é da igreja, é da profissão dele, é do trabalho dele. 5% enriquecem com o ministério. Só que o que a gente conhece? Só o quê? Só 5%. E 70% dos pastores sofrem sérios problemas de depressão por conta de conflitos com a igreja, com seus membros. Eles não têm amigos. Mais de 80% dos pastores hoje se encontram profundamente esgotados com a vida ministerial. A minha geração de pastor é a mesma geração do Fábio. Nós não somos a geração de pastores do pastor Joaquim. E você sabia que quase 90% da geração do pastor Joaquim chegou até o final do ministério pastor, jubilado. Apenas 20% da nossa geração de pastores chega até o final. 90% da geração dele vai até o final. A maioria dos pastores da idade dele são pastores até hoje, são ou não são? A maioria dos pastores da nossa idade desiste da vida ministerial. Não suporta. Por quê? Porque é muita gente doente, amado. Ministério pastoral hoje não é só púlpito pregando e ensinando. Ministério pastoral hoje é lidar com muita gente doente. Como eu disse, nós nunca tivemos uma geração que necessitasse de tanto discipulado, tanto acompanhamento como nós temos hoje nas igrejas. Nós tivemos agora esse mês de setembro, setembro amarelo, né? Falando sobre o suicídio. E como igreja a gente tem que dar importância a essas datas. Porque as pessoas estão caladas no meio da igreja, enfrentando suas dores, suas depressões, suas angústias. Eu não sei se você sabe, a maioria esmagadora das pessoas que tentam suicídio tem quadro de depressão. Daqui a pouco eu vou mencionar sobre isso. A cada 40 segundos. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do nível de doença que nós estamos vivendo hoje. Da necessidade que nós temos como igreja, de termos equipes que saibam trabalhar com as questões emocionais. Nós temos hoje, amado, que levantar uma geração de psicólogos cristãos.
Se tem uma faculdade que eu estimulo as pessoas a fazerem hoje, é psicologia e pedagogia. Nós temos que colocar muito cristão. Um psicólogo atende muito mais gente do que um pastor. Atende ou não atende? Um professor de escola discipula, ensina 10.000 vezes mais do que um professor de escola dominical. Então, qual é a área que a gente mais poderia atuar na sociedade hoje? Se você entende que você precisa ajudar pessoas. Profissões como psicologia, assistente social, professor. A cada 10 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Desde quando nós começamos a cantar aqui. Várias pessoas se mataram. Então, se nós estamos falando que a cada 40 segundos, uma pessoa se matou, agora pasmem, cada 40 segundos que uma pessoa se matou, de cada 40 segundos, 28 pessoas não conseguiram chegar até o final. 29 pessoas estão tentando se matar a cada 40 segundos no planeta Terra. Um tempo de muito adoecimento. O Brasil, eu não sei se você sabe, não está fora disso. Nós estamos em 5º lugar como a nação que mais pessoas se matam no planeta Terra. O ano passado nós estávamos em 7º lugar. Esse ano de 2020, nós estamos em 5º lugar como lugar que as pessoas mais se matam. Nesse ambiente aqui, tem no mínimo 5 pessoas que já tentaram suicídio. E não conseguiram. 26 crianças e adolescentes se matam por dia no Brasil. 26 crianças. Nas 2 grandes guerras que o planeta Terra viveu, não há menção de crianças se matando. Hoje, crianças de 5 a 18 anos, jovens e adolescentes, se matam por dia. Por que a gente não sabe desse dado? Porque é proibido divulgar suicídio. Suicídio divulgado estimula alguém a se matar. Porque o suicídio é contagioso. Quando alguém está querendo se matar, ela sabe que alguém se matou, ela estimula a se matar. Por isso que é muito perigoso você compartilhar notícias de suicídio. Você pode correr o risco de estar estimulando alguém. Na maioria, quando você vai aconselhar alguém que tentou se matar, você quer ver uma pergunta que você faz que é certeira. Quem já tentou se matar na sua família? Ah, meu avô, ah, meu tio, ah, meu pai, minha mãe. Por quê? Porque alguém da família estimula o outro a se matar, porque se matou no passado. Hoje, amado, é uma realidade gritante essa questão do suicídio. Há 100 anos atrás, a maioria das pessoas, se não quase todas as pessoas, há 100 anos atrás, se matavam por conta de escândalos financeiros, adultérios. A maioria das pessoas se matavam por conta disso. Pasmem, quando eu li isso eu fiquei assustado. Mais de 90% das pessoas se matam hoje por conta de depressão. Então hoje, quando você fica sabendo que alguém se matou, não é mais porque ele deu um golpe na empresa dele. Não é mais porque ele tem ódio traiu a esposa e não quer assumir o adultério. A maioria das pessoas que se matam, que tentam se matar ou se matam, você vai lá, tem histórico de depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, porque é tanto desespero. Alguém diz que a pessoa se mata porque ela tem vontade de viver. Porque a vida é tão doída, tão desesperadora. O brasileiro, eu já disse isso, né? A OMS diz que o povo brasileiro é o povo que tem mais transtorno de ansiedade no planeta Terra. O primeiro manual de transtornos emocionais, bipolaridade, depressão, pânico, fobias, ele foi publicado em 1952. E ele tinha 130 páginas.
A última publicação do Manual de Transtornos Mentais foi publicada em 2018. Tem mais de 940 páginas. Significa o quê, amado? A cada dia nós estamos o quê? Piorando. O ser humano está cada dia doente, amado. E nós somos, como eu já disse, uma geração extremamente ansiosa, extremamente polarizada, bipolar, depressiva. Vivemos como nunca, amado. Um tempo muito difícil. E essa pandemia, escute, essa pandemia produziu o pior, trouxe o pior da nossa alma. A quantidade de pessoas que estão espancando as suas esposas. Você sabia também que a maioria, se você for lá no conselho, se você for lá nas delegacias, nos processos, você vai descobrir que 80% das mulheres espancadas no Brasil foram espancadas por maridos cristãos. Quem bate mulher no Brasil não é o ímpio, é o cristão. Isso é muito sério, mano. Uma mulher é morta, espancada, violentada a cada 8 segundos. Eu fui pregar numa igreja, eu acabei esquecendo de fazer isso, mas eu falei o seguinte: quando eu começar a pregar, claro que eu avisei para a liderança, porque senão os líderes iam ficar desesperados. De 8 em 8 segundos você põe um apito aqui na igreja. Tut, tut, tut. E todo mundo fica, na hora que eu faço isso, todo mundo fica o quê? Para que esse negócio? Deu algum problema no som aí? O que está acontecendo? Como os líderes sabem, eles ficam calados. Para incomodar. Sabe para quê? Para mostrar que nós somos a geração de homens que mais batem em mulher na história da humanidade. Não eram os coronéis, somos nós. Somos nós. Porque é muita gente mal resolvida. Toda agressão, amado, fala do quanto nós estamos adoecidos. Nós temos que, sim, amado, temos que preocupar, sim, com a questão do isolamento social. Nós temos que produzir isso, mas o que veio com esse isolamento social, amado, produziu mais doença no povo. Nós temos que nos preocupar com os cuidados sanitários, álcool em gel, né? Máscaras. Nós temos que preocupar com as complicações de superlotação nos hospitais, com os aglomeramento de pessoas, mas presta atenção, nós temos que nos preocupar também com as complicações emocionais que o isolamento social está produzindo nas pessoas. Nós não fomos feitos para vivermos isolados, nós somos seres extremamente relacionais. O nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é o único Deus que poderia, na sua sabedoria, não, você pode olhar os falsos deuses do mundo. Nenhum tem o atributo da santidade. O nosso Deus é o único Deus que tem um atributo, o Deus verdadeiro que tem um atributo da santidade. E mesmo ele tendo um atributo da santidade, a santidade dele não isola ele do ser humano. Deus escolheu para si uma identidade relacional. Tanto é que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é só um. Ele se expressa, ele se manifesta na Trindade. A plenitude de Deus se encontra nas relações. Ninguém conseguirá viver o que Deus tem para a sua vida no isolamento. Só que o problema é que quando as nossas relações estão adoecidas, amado, nós temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar com os medos. As nossas crianças estão extremamente adoecidas com medo. A pandemia também gerou isso. Temos que preocupar com a solidão. A única coisa que Deus disse ao homem, no exato momento em que Deus soprou o fôlego da vida no homem, e o homem começou a exercer seu dia a dia no jardim, qual foi a única coisa que Deus disse? Olha, isso vai ser terrível para a vida do homem. Não é bom que ele viva só. Ele pode lidar com várias coisas, ele pode lidar com câncer, ele pode lidar com guerras, mas tem uma coisa que mata um ser humano, é o quê, meu irmão? Solidão. Solidão. Vivemos uma sociedade, uma geração extremamente ansiosa, meu irmão. Extremamente ansiosa.
Tem um negócio estranho nesse Covid. Quem teve Covid aqui, levante a mão. Amado, quem teve o Covid sabe do que eu estou dizendo. A grande luta com o Covid não é, meu irmão, não é os sintomas. É a guerra na mente, que você fica o tempo todo travando. E parece que tem um espírito nessa doença, que te oprime, que você vai ficar sozinho na vida. Você vai morrer sozinho, que ninguém vai te ver. Eu tive que lutar com isso na minha mente o tempo todo. Nós seres humanos não fomos feitos. A depressão, amado, como eu já disse, tem assolado a vida da maioria da humanidade. E nisso não é diferente na vida dos cristãos e principalmente na vida de líderes. Acabamos de mencionar sobre o suicídio. Então, amado, será que a gente então pode responder essa pergunta? Há necessidade de nós abordarmos a temática da cura emocional no meio da igreja? Urgente. Esse tema de aconselhamento, cura emocional, restauração da alma, é um tema que durante muito tempo não foi muito bem visto por alguns cristãos, por alguns líderes, por alguns pastores. Principalmente, é claro, pelos exageros que se cometeu ali no final da década de 80. Né? Tinha muito exagero, muito exagero. Eu vi isso na minha frente. Fulano tinha que voltar no ventre, né? Virar bebê. Quem lembra? Quem já ouviu falar dessas coisas do passado? Tinha uns exageros. Mas, amado, eu creio que se nós assim, nós aplicarmos, se a gente fazer uma abordagem bíblica, madura, sobre cura emocional, nós podemos levantar ministérios de aconselhamento. Aqui nessa igreja tem ministério de aconselhamento formado mesmo. Eu acredito que depois desse seminário, quem aqui entende que existe um chamado no seu coração ao ministério de aconselhamento, levante a mão. Detalhe, meu irmão. Qual foi o nome dado a Jesus Cristo quando ele foi profetizado que ele viria ao mundo? Maravilhoso Conselheiro. Qual é o nome que Jesus deu para o Espírito Santo? Eu vou, mas eu vou enviar o Paráclitos, o Conselheiro. O Paráclitos. A palavra Paráclitos significa também, pode ser traduzida como conselheiro. O ministério de aconselhamento é um atributo da missão messiânica. Mas é um ministério onde as pessoas precisam se reunir, orarem uns pelas outras, como equipe primeiro, se capacitarem, fazerem cursos. Isso aqui é um pontapé inicial para a necessidade que nós temos de fazermos curso, vocês como equipe, fazer uma reciclagem de pessoas que realmente, não tem o Ministério do Louvor, na minha igreja tem isso, né? Quando vai fazer o quê? Quando vai entrar no Ministério do Louvor, tem que fazer o quê? Tem um nome lá. A audição. Pode fazer uma audição de aconselhamento aí. Quem realmente tem o dom, quem realmente, primeira característica, gente que aconselha tem que ser gente calada. Quanto mais calada, mais aconselhamento. Gente que fala demais, sofre com aconselhamento. Gente que fala da vida de todo mundo. Isso é outra aula, o perfil do conselheiro, que não é o caso. Não estamos falando sobre feridas. Mas, querido, hoje nós temos escolas maravilhosas de aconselhamento. A missão que eu faço parte, a Jocum, tem uma faculdade de aconselhamento de 2 anos. Quando você termina ela, você é um tecnólogo em aconselhamento. A Jocum dá essa faculdade para você, com diploma, tudo certinho. Ela dura 2 anos, você faz em módulos. Cada módulo é 6 meses. Não, desculpe, tem de 6, tem de 1 mês, tem de 3 meses. Você faz comportamentos e vícios. Você vai aprender a respeito de como lidar com vários comportamentos a respeito de vício. Você faz fundamentos em aconselhamento pastoral, fundamentos em aconselhamento ministerial e autoconfrontação. Lá na nossa base em Curitiba, você tem todo o trilho para fazer esse seminário, essa faculdade de aconselhamento. Você tem que parar a sua vida e fazer a faculdade. Você tem que fazer várias escolas. Se capacitar, por quê? Porque é uma necessidade que nós temos. Vivemos aí a geração dos coaches. Desculpe se você é um cristão coach, e Deus tem te usado, beleza, eu não estou falando dessa turma. Mas, amado, tem muita gente aí
porque fala bem, lotando, pelo menos lotava, não sei como é que agora depois da pandemia, com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, você pode, você vai vencer e você vai estourar. Amado, isso tem data de validade, amado, vai ser outra depressão na humanidade que ninguém pode, meu irmão. O poder não está dentro de você. Nós cristãos, a gente já passou pelos movimentos de G12, discipulado, a gente viu que a coisa não é bem assim não, sim ou não? A vida não é isso. Sua vida, você não se torna um vitorioso no final de semana, não. A vida é cheia de luta. O dia mal chega. Se a gente não saber cuidar dos nossos filhos da forma correta, amanhã eles vão destruir nosso futuro. Por quê? Porque se você não cuida bem de um filho hoje, amanhã ele vai acabar com a sua vida. É a velha história do Frankenstein. Quem lembra da história do Frankenstein? O cara vai lá, cria ele, não dá o nome dele, porque aquele Frankenstein, sabe que ele não tem nome, né? Eles chamam ele de Frankenstein por quê? Por conta do médico que chama Frankenstein, mas ele não tem nome. O monstro não tem nome. E quando o médico lá, como é que é o nome dele? O primeiro nome dele é... Esqueci lá. Mas a assinatura dele lá, o nome dele, Frankenstein. E quando ele cria o monstro lá, ele pega pedaços de pessoas. Amado, eu queria que você hoje chegasse à sua casa durante a semana e vê o discurso que o monstro dá para o seu Criador. E fala, você se preocupou em saber o que eu queria ser na vida? Você ficou me pegando, e essa é a geração, é um pedaço do primeiro casamento, é um pedaço do segundo casamento, é um pedaço do professor, é um pedaço. Os filhos hoje, amado, é um pedaço de cada pessoa da sociedade. É um pai que não orienta, e quando aquele médico faz aquele monstro, liga ele com aquela energia, e vê aquele horror que é imediato, ele olha e fala, o que eu criei? Ele pega, dá uma pancada na cabeça dele, joga ele num buraco e deixa ele lá. Abandona ele e vai viver a vida. Ele descobre, perdido na vida, que ele gosta de beleza, ele gosta de plantas, ele gosta de música. Por quê? Porque um pedaço dele foi um músico. Um outro pedaço dele foi um poeta, um outro pedaço dele é um ser sem definição, é misturado, é muita gente. Porque o Dr. Frankenstein saiu pegando pedaços lá no cemitério de corpos e foi montando um monstro. E esse monstro volta para encontrar com o seu Criador para matá-lo. Amado, essa história se repete todo dia. Quando a gente não cria os nossos filhos, eles vão querer literalmente nos matar no futuro. Eles matam nossos sonhos. Vejo essa história todo dia. A gente não sabe mais definir os nossos filhos. É uma geração Frankenstein. Eu sei que a ilustração é pesada, mas é a realidade. Amados, feridas emocionais, querido, nos deixam marcas profundas pelo resto da nossa vida. Se nós não sabemos tratar essa ferida, amado. Primeira coisa que você precisa entender, é desejo de Deus, que todos nós tenhamos uma alma saudável. É desejo de Deus. Olha só o que o João fala aí. Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Assim, e tenhas o quê? Assim como vai bem. Amado, se a nossa alma não estiver bem, tudo vai adoecer. Amanhã nós vamos falar a origem dos traumas. Amanhã nós vamos falar como é que nós reagimos na vida diante dos traumas e como é que esses traumas são construídos. Hoje é apenas uma introdução a respeito da questão da cura emocional. Mas o João fala isso, olha, eu desejo que você vai bem, mas a gente só vai bem porque a alma está bem. Nós somos vulneráveis, amado, infelizmente. A vida vai nos machucar. Pessoas vão te decepcionar, você vai se decepcionar com você mesmo. Consequentemente, amado, nós seremos frustrados, nós seremos decepcionados, mas a questão é como é que nós vamos lidar com isso.
principalmente quando essas feridas são causadas lá na nossa infância. Você vai aprender comigo que a maioria das feridas que nós temos na nossa infância vem com uma outra cara na vida adulta. Lá na sua infância, foi uma roupa que você não teve. Na vida adulta vem compulsividade para comprar roupa. Lá na sua infância, você não tinha um pai para te dar atenção. Na vida adulta, você não sabe por que todo homem que você conhece, você se apaixona facilmente. Nós queremos ouvir de Deus a respeito dessas feridas e colocar isso diante da cruz. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas a Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas. Eu acho interessante esse texto aí de Hebreus. Como é que está meu horário aí, reverendo? Você dá um toque aí. Quantos minutos eu tenho? Já acabou já. Tá, então vamos. Olha, eu falei para você que eu estou empolgado. Olha só o que Hebreus 12:15 fala. Tenham cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus. Amado, o que é ser privado? Privado é não ter acesso. Privado é você estar bloqueado, você não consegue ter acesso. Agora, me respondam, que texto mais difícil de aceitar. Como é que pode algo tão maravilhoso, que é a graça de Deus, você não ter acesso a essa graça por conta de uma raiz de amargura? Tenham cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muitos sejam contaminados. O problema, amado, é que até os nossos amigos, parentes, filhos, esposa, são contaminados. Pessoas amargas. Pessoas amargas. A amargura fala sobre isso. Pessoas amargas, fechadas para o novo, fechadas para o futuro. Mas tem coisa mais maravilhosa na vida do que casar e ter filhos. Meu Deus, amado. Depois do Espírito Santo, depois da salvação, para mim não existe coisa melhor. Eu estava passando hoje, vi uma publicação do Coco Bambu, como é que é? Aí eu vi lá um negócio lá que todo mundo fala que é muito gostoso. Eu já pensei, meu Deus, segunda-feira à noite eu vou deixar as crianças e a gente vai, eu quero levar minha amada, sentar com a sua esposa, comer com ela uma comida gostosa, sem falar de coisas que não convém os solteiros ouvirem. Mas não tem coisa mais maravilhosa do que curtir sua esposa, do que curtir seus filhos. Amado, mas quando você tem raiz de amargura, você não consegue viver nada disso. Quando a sua alma está machucada, você não consegue desfrutar da beleza de uma esposa, da beleza de um casamento, da beleza de uma intimidade, da beleza dos seus filhos, da beleza dos amigos, que é algo precioso na vida, que são seus amigos também. Da igreja, do ministério. E aí você imagina o tanto que é bom viver. Queridos, nós vamos finalizar, amanhã nós vamos falar sobre essa divisão aí da cura, né? Corpo, alma e espírito, alma e corpo, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em todo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam alinhados e corretos. Deus quer alinhar o seu coração, você quer entender o que acontece com a sua alma, o que acontece com o seu corpo, com o seu espírito, que você não consegue viver essa plenitude que Deus tem para você. Nós queremos meditar sobre isso amanhã. Eu queria que amanhã, apenas uma introdução daquilo que a gente fez. Na verdade, quem me ouve sabe que eu gosto sempre de apresentar um diagnóstico, para depois a gente falar de cura. Eu gosto de apresentar um diagnóstico, falar como é que nós estamos. E essa é a realidade, amado. E Deus conhece o seu coração. Ele morreu, o filho dele. Ele enviou o seu filho para que você viva uma vida plena no seu sentimento, nas suas emoções, para que você tenha uma vida equilibrada, emocionalmente equilibrado.
para que você possa viver plenitude, sem culpa, sem medo, olhar para o seu futuro sem medo, olhar para o seu passado e conseguir discernir, olhar para o seu futuro e olhar para o seu presente com esperança. E Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. E o pensamento que Ele tem, Deus não está com a cabeça dele no travesseiro, se é que Ele tem travesseiro, desejando assim azedar a sua vida. Amanhã eu vou acabar com a vida dele, ele está muito feliz. Véio. Você acha, meu irmão? Hã? Você acha assim, alguém aqui, amado, me responde, em nome de Jesus, me fala isso, amado, me traz assim uma exortação. Alguém aqui deita a cabeça no travesseiro, pensando como é que você vai estragar a vida do seu filho? Hã? Não, você tem que estragar a vida do seu filho, assim, sabe, acabar com a vida dele, não ter paz, contratar lá, assim, sabe, tipo, a novela Avenida Brasil, onde maquinava lá, como é que chamava aquela menina lá? Hã? Ficava pensando em destruir a vida de todo mundo, né? Você sabe o nome dela, eu não vi, não. É só pelas propagandas que a gente vê. Como é que é o nome dela? Dorinha, não. Carminha, você é a Carminha, que está lá destruindo a vida do seu filho, maquinando. Você faz isso, amado? Hã? Amado, a Bíblia fala que o nosso Deus é bom. E nós somos maus, sabemos dar boas dádivas. Deus nunca planejou essa vida de mágoa, ressentimento, travada que você tem. Deus chamou você para ter uma vida sexual plena com seu esposo, com sua esposa. Deus chamou você para ter paz no seu casamento, que suas emoções sejam equilibradas. Deus não chamou para você ser essa pessoa amargurada. Uma vez eu dei um seminário aqui em Brasília, nunca esqueci disso. Esse mesmo seminário. E aí quando chegou lá assim no domingo de manhã, uma moça que me ouviu, ainda tinha noite ainda, ela chegou para mim e falou assim, uma moça bonita, dos seus 27 anos, quase 30. Falou, pastor, eu cresci a vida toda vendo meu pai traindo a minha mãe. A vida toda. E há 5 anos atrás eu conheci um rapaz, aqui em algum órgão aqui de Brasília, uma funcionária pública. E ele se apaixonou por mim, mas eu me apaixonei por ele. Mas o medo que eu tenho de ser traída me trava o tempo todo. De ser abandonado. Eu falei, olha, mano, vou falar uma coisa para você. Não tem coisa que mais define amor do que risco. Amar é correr risco, amado. Amar é correr risco. Seja sincero. Você daria para o seu filho a noiva que Deus deu para o filho dele? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Você daria para o seu filho a noiva que Deus deu para o filho dele? E ele fala, é assim que a gente tem que amar. Jesus nos ama apesar dos nossos defeitos, a despeito das nossas lutas. E Ele está cuidando dessa noiva, Ele está cuidando dessa igreja para apresentar. Então presta atenção. Aquela moça chegou para mim lá, e ela chegou e falou assim, pastor, desde sexta-feira eu tenho chorado, porque eu descobri que eu sou travado, eu não consigo acreditar no amor, porque minha referência não é o amor de Deus, minha referência é a traição do meu pai. Minha referência é a mágoa da minha mãe que está dentro de casa. E eu conheci esse rapaz há 5 anos, eu sou apaixonado. E eu falei, eu não consigo acreditar. Eu não vou casar com você. Ele falou, mas eu te amo. Mas eu não vou. Ele falou assim, então é o seguinte. Essa semana ele falou para mim. Se até sexta-feira. Não, desculpa, se até domingo. Porque olha só que interessante. Desculpe. Se até sábado, que a viagem estava acontecendo no sábado, se até sábado você não se definir, eu estou pegando um voo e eu vou embora daqui. Eu não quero mais ficar esperando você se decidir. Pastor, ele vai pegar um voo hoje e ele vai embora, porque eu tenho medo de casar. Falei, querida, pastor, o que eu tenho que fazer? Vai embora agora, vai para a porta do aeroporto. Fala assim para ele. Fala, eu quero correr o risco. Porque amar é correr risco. Amar é correr risco. Não seja guiado pelos seus medos. Não tenha como balizamento
os seus traumas. Coloca isso nas mãos de Deus e fala: Deus, o Senhor tem cuidado da minha vida, eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Eu vou amar quem o Senhor quer que eu ame, eu vou amar meu marido, eu vou amar meus filhos, eu vou parar de viver de mágoas. Amado, o que eu mais vejo hoje são mulheres traídas pelos seus maridos, decepcionadas com a vida, fazendo seus filhos parasitas das suas mágoas e raivas. Aí fica todo mundo debaixo do mesmo teto. 100 quilos de mágoas, e física também. Todo mundo obeso, odiando a vida, se entupindo de comida, odiando todo mundo, porque não quer se abrir para o novo de Deus. Mas Deus não te chamou você para viver uma vida de opressão, porque o texto fala, Ele veio te libertar da opressão, do medo, e te dar liberdade, o ano da graça do nosso Deus. Eu profetizo graça na sua vida sentimental. Eu profetizo graça no seu casamento. O ano da graça do nosso Deus. Não saia daqui. Faça como aquele povo lá, quando estava lá no Egito e Faraó. Porque Faraó, ele tem isso, né? Ele quer fazer de tudo para não deixar o povo embora. Aí chega um momento que Faraó para de proibir o povo ir embora e começa a negociar com Moisés. E Faraó fala o seguinte para Moisés: Moisés, vai, mas deixa comigo seus filhos, deixa comigo seus bois, deixa comigo seu patrimônio. Eu falo: não vai ficar uma unha. Amado, a partir desse final de semana, que não haja um espaço no seu coração dedicado à mágoa, à frustração, à tristeza. Que Deus inunde a sua vida com o amor dele. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, para que nós pudéssemos cantar uma canção que falasse sobre graça de Deus, falar sobre o amor de Deus. Eu não sei se vocês têm aquela canção que fala sobre o amor de Deus, que eu quero viver o amor de Deus, eu quero ser curado, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu quero amar a Deus como eu nunca amei, eu quero amar as pessoas como eu nunca amei, mas que Ele possa curar você de suas feridas. É uma canção que eu creio que não é essa que vocês vão cantar, mas fala: existe um rio, Senhor. Vocês cantam essa música? É antiga, né? Dos valadão da vida lá, né? Mas fala desse rio que nos cura. Mas que você possa nessa noite dar o seu primeiro passo de parar de ficar orbitando na sua raiva, orbitando nas suas mágoas. Amém, amado? Quem vai estar aqui?